Será que o psicólogo pode fazer psicoterapia online? O que é que você acha sobre isso? Hoje a gente vai responder essa pergunta e outras mais falando sobre o atendimento psicológico online, em meio eletrônico. Mas só para que vocês entendam, as respostas para esta pergunta também estão na resolução do CFP número 11 de 2012 e claramente descreve algumas coisas. Então, só para adiantar algumas respostas, alguns serviços psicológicos podem ser oferecidos em meios eletrônicos. Agora eu vou dizer para vocês quais são esses serviços. Então, só para que vocês entendam, orientação psicológica é um exemplo de um serviço que pode ser oferecido em meio eletrônico, entretanto, só até 20 encontros, 20 sessões. Então é interessante entender que alguns serviços podem ser oferecidos, mas com algumas limitações. Podem ser oferecidos também processos prévios de seleção de pessoal. Então vamos imaginar que você está fazendo uma seleção para uma empresa e um processo anterior a essa seleção é uma entrevista. Essa entrevista pode ser feita online. Outra coisa interessante é que a aplicação de alguns testes também podem ser feitos em meio eletrônico. E aí eu chamo a atenção de vocês para a questão de que estes testes devem também ser observados a forma como eles devem ser aplicados. Se eles podem ser aplicados eletronicamente, tudo bem, mas se o teste exigir a aplicação presencial, você também tem que entender que isso infringiria nos resultados e não poderia ocorrer online. Outra coisa que pode acontecer é a supervisão de trabalho de psicólogo. Então você está fazendo você está supervisionando alguém e isso pode acontecer online, entretanto, deve ser eventual e complementar a uma supervisão que é presencial. Então é interessante trazer esse ponto para que vocês entendam também as limitações de como esse trabalho pode ocorrer. E por fim, atendimento a clientes. Isso é uma coisa que pode ocorrer também, entretanto, só para aqueles clientes que estejam em trânsito ou, de certa maneira, impossibilitados de comparecer ao atendimento presencial. Então aqui de cara a gente já vê que alguns serviços são permitidos, mas eles têm um caráter que são pontuais, informativos e devem também ser focados. Essa parte de ser focado é importante porque diz que a gente não pode se desviar daquele objetivo que a gente está usando. Por exemplo, se eu estiver fazendo orientação psicológica, eu não posso me desviar dessa orientação psicológica e fazer uma psicoterapia. Então é interessante que a gente tem que manter o caráter do serviço que estamos oferecendo naquele meio eletrônico. Agora a gente tem que entender que esse serviço de meio eletrônico ele acontece em um site, as pessoas vão buscar em um site. A gente tem algumas características que devem ser guardadas. Primeiro é que esse site deve ser obrigatoriamente cadastrado com o CRP que você está registrado. Outra coisa interessante é que você deve manter um site que seja apenas para esse serviço, que seja exclusivo para o serviço que você está oferecendo. E o site tem que ter um domínio próprio que seja nacional, um domínio de um site que seja no sistema de internet brasileiro. E uma coisa que vocês têm que guardar na cabeça é que se não houvesse cadastro, não é um cadastro que é opcional, é obrigatório. Se você estiver prestando serviço sem o cadastro, você está cometendo uma falta ética, porque é obrigatório o cadastro desse site no CRP. Então vamos pensar um pouco que outras informações devem estar citadas nesse site, e isso a resolução também discrimina. Primeira delas é que o site deve ter um responsável. Vamos dizer que você gere uma equipe de psicólogos e esse site tem que ter um psicólogo, pelo menos, que responda pelos serviços que estão sendo prestados. Esse psicólogo tem que ter o nome e o número de registro bem claramente expressos no site. Além disso, o número máximo de sessões que podem ser oferecidas também devem estar expressos lá, além de alguns links. Quais são esses links? Primeiro, o do Código de Ética, o do CRP, e do CFP. Isso tem que estar lá. Aí você pensa, poxa, tem um site interessante que eu acho que eu posso colocar o link lá para o pessoal entender melhor. Eu posso fazer isso? De jeito nenhum. A gente não pode colocar outros links nesse site que não sejam esses 3 links. Então é importante que vocês prestem atenção nesses pontos, porque se não seguir direitinho, também não podem operar nesse sentido. Então, respondendo a nossa pergunta que eu fiz lá no início, a gente pode fazer psicoterapia online? A gente já viu que alguns serviços podem ser oferecidos, mas sobre a psicoterapia é uma coisa que a gente tem que ver com mais cautela, porque pode acontecer a psicoterapia online, mas tem um caráter que é exclusivamente
experimental. Então, exclusivamente sobre condições de pesquisa. Então, a gente vai dar uma olhadinha quais são as condições que o CFP determinou para que seja possível acontecer a psicoterapia online. Primeira, tem que ter o certificado do Comitê de Ética. Se você está fazendo uma pesquisa experimental usando esse método de psicoterapia online, essa pesquisa deve ter sido aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa. É necessário que você tenha esse certificado. Outra coisa é que você tem que seguir o código de ética. Nenhuma conduta do psicólogo deve fugir ou ir de encontro ao código de ética. Tudo tem que estar seguindo o código de ética, inclusive a psicoterapia online que você estiver desenvolvendo. Além disso, é vedado o pagamento ao participante, porque por ser uma pesquisa, vamos imaginar, posso oferecer algum tipo de incentivo para que eu tenha mais participantes. É proibido dar qualquer tipo de incentivo financeiro ao participante. Além disso, é necessário também que você especifique em quais recursos tecnológicos você utilizará para fazer dessa terapia online. Vamos dizer que você vai usar chat, você vai usar chamadas de vídeo, tudo isso tem que estar claramente descrito, além de você garantir que o sigilo das informações vão estar guardados. Você vai ter que seguir, claro, o código de ética em relação a isso e que você deve garantir que o sigilo das informações daqueles pacientes que entraram em contato com você estarão guardados. Eu espero que com isso você tenha conseguido entender melhor como funciona esse processo, que tenha conseguido entender que é possível sim fazer psicoterapia online, mas tem condições bem limitadas. Espero que você pesquise mais, olhe essa resolução por completo, porque é bastante interessante, e se você já estiver pensando em fazer isso, vai poder dar o seu primeiro passo. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!